Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. Irracionalidade e inteligência canina. Humanização. E muito mais. Aristóteles disse que o ser humano é o único animal dotado da palavra logos, ou seja, de racionalidade, de lógica, o que o faz compreender ou buscar compreender tudo à sua volta. Daí a expressão irracionais quando nos referimos à inteligência dos outros animais. Mas o que é a lógica? Lógica é a capacidade para atuar e tomar decisões de forma acertada, descobrir soluções, um sentido comum, a razão, o próprio raciocínio. No entanto, se os cães são incapazes de manifestar a lógica como ocorre com os humanos, o que possibilita a eles o aprendizado? Para isso, precisamos antes compreender o conceito de inteligência. E o que é inteligência? Inteligência é o conjunto de todas as faculdades intelectuais: memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção, o que distingue o ser humano dos outros animais. Mas será que os animais considerados irracionais, incluindo os cães, são capazes de manifestar princípios de inteligência? Orcas, golfinhos, orangotangos, chimpanzés e até mesmo um pica-pau manifestaram autoconsciência em experimentos realizados diante de espelhos. Um teste revelou que macacos capuchinho recusavam executar uma tarefa quando percebiam que o outro de sua espécie ganhava uma recompensa melhor. Verificou-se também que chimpanzés são capazes de sentir ciúmes, e os polvos podem abrir frascos, guardar conchas de ostras para se proteger e até mesmo apresentar personalidades diferentes. Pesquisas realizadas por especialistas em neuropsicologia nos Estados Unidos chegaram à conclusão de que os cães podem entender de 165 a 1000 palavras, o que equivale a uma criança com idade entre 2 e 3 anos aproximadamente. Tudo foi avaliado: percepção, memória, resolução de problemas e capacidade de aprendizado. Concluiu-se também que a inteligência canina depende de 51% de sua hereditariedade e 49% de sua interação com os mais diversos tipos de ambientes e situações, como mencionei no episódio anterior, em filogênese e ontogênese dos comportamentos. O especialista em psicologia canina, Stanley Coren, ordenou as raças caninas de acordo com sua inteligência. O modelo criado por ele estabeleceu a existência de 3 tipos de inteligência nos cães: instintiva, habilidades determinadas pela raça; adaptativa, capacidade de o cão aprender com o ambiente para resolver problemas; e para obediência e trabalho, capacidade ou facilidade de treinamento. A capacidade canina de aprendizado. Quem tem um ou mais cães sabe que às vezes somos tomados pela sensação de que os cães raciocinam. Não é verdade? Isso pode ser explicado a partir do conhecimento sobre percepção, cognição e condicionamento, características da espécie que definem sua capacidade de aprendizado. No episódio 1, detalhei a percepção canina e neste episódio tratarei da cognição e condicionamento caninos. Mas daqui a pouco, porque começa agora o bloco Curiosidades. Você sabia? A raça Basenji, originária da África Central e pertencente ao grupo 5, Spitz e cães do tipo primitivo, é considerada a raça mais antiga do mundo. O mais curioso é que os cães dessa raça não são capazes de emitir o som tradicional que associamos aos latidos caninos. Isso porque sua laringe possui um formato bastante diferente em relação às outras raças. Ouça alguns sons emitidos por eles. Mas não se iluda. Embora seja considerado o cão mais quieto do mundo,
Ele pode produzir um grunhido peculiar, semelhante a um uivo, típico das raças selecionadas para a caça. Para saber mais sobre o Basenji, acesse minhas redes sociais. A cognição canina. Cognição é a capacidade de processar informações e transformá-las em conhecimento, com base em um conjunto de habilidades mentais e ou cerebrais, como a percepção, a atenção, a associação e a memória. No caso dos seres humanos, são incluídas também a imaginação, o juízo e o raciocínio. Cães aprendem por códigos, ou seja, por meio de um sistema de sinais destinados a representar e a transmitir uma informação. Tais códigos podem ser visuais ou auditivos. Por exemplo, se queremos ensinar um cão a sentar e permanecer nesta posição durante um determinado tempo, utilizaremos estímulos seguidos de códigos. Inicialmente um visual, que será utilizado durante toda a vida do cão, e um auditivo de reforço, que será descartado com o ensinamento assimilado, isto é, após o condicionamento. O condicionamento canino. Condicionar nada mais é que regular um comportamento com base nos efeitos do binômio estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central dos seres vivos. A utilização do condicionamento na educação canina tem por objetivo aumentar ou diminuir a probabilidade de que um determinado comportamento se manifeste por meio de técnicas de aprendizagem. Para que um cão seja condicionado, devemos usar a repetição. Portanto, condicionar é fazer com que o cão repita diversas vezes a mesma ação e sempre da mesma maneira, até que a ação fique registrada em sua memória, tornando-a cada vez mais fácil de ser realizada. Através do condicionamento, podemos também reabilitar um cão, ou seja, fazer com que ele retorne a um determinado processo de aprendizado e substituí-lo, para modificar o seu comportamento em dado momento. Para isso, utilizamos as chamadas técnicas de contracondicionamento, ou condicionamento de uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado, e também dessensibilização, que é a exposição gradativa do indivíduo a estímulos que promovam respostas com menor intensidade. Falarei mais sobre esses temas em agressividade e reatividade caninas em outros episódios. Humanização. A fórmula perfeita para estragar um cão. Como mencionei nos 2 primeiros episódios, quando transferimos para os cães características e prerrogativas humanas, comportamento conhecido como antropomorfismo ou humanização, nos tornamos o oposto do que deveríamos ser para eles, ou seja, seus guias, suas referências positivas de como eles devem reagir diante dos desafios da sociedade humana. Os cães são bem diferentes dos humanos, afinal pertencem a uma outra espécie e, portanto, possuem sua própria maneira de interpretar o mundo e reagir. Porém, a maioria dos tutores ainda insiste em usar referências humanas para tentar compreendê-los e definir o comportamento que gostariam que eles apresentassem. Definitivamente, não há como padronizar o comportamento dos cães com base nos valores humanos e muito menos em como nos comportamos. Lembram da pergunta? Você conhece ou ouviu falar de um humano que, ao ser deixado sozinho, urinou pela casa toda, começou a gritar e destruiu o controle remoto da TV a mordidas? Daí a importância de saber quem são os cães e, sempre que possível, buscar a orientação de um profissional experiente e, portanto, capacitado para oferecer soluções abrangentes para os problemas comportamentais caninos. Certamente ele saberá localizar a origem dos supostos desvios de comportamento e propor a abordagem correta a ser adotada. Deixe o seu cão ser um cão. Como insisto em dizer, não se pode negar, tentar impedir ou transformar o que eles são. Conviver com cães significa adaptar-se à sua natureza, assim como eles se adaptaram à natureza humana. Cães com roupas e acessórios, transportados em carrinhos para bebês
ou nos braços de seus tutores quase que o tempo todo, submetidos a tratamentos estéticos, transformados em consumidores de produtos, muitos deles criados exclusivamente para os humanos, tais como medicamentos, cosméticos ou certos alimentos, ou ainda vistos como personagens principais de festas de aniversário, casamentos, mídias sociais, etc., são algumas demonstrações da humanização canina. Um problema bastante grave e que precisa ser corrigido a partir da mudança de atitude de seus tutores. Cães humanizados são geralmente acostumados a ter e fazer tudo o que seus tutores supõem que desejam, sempre com base nas emoções e traços de caráter humanos. É o que chamo de personificação canina. Ao contrário do que se imagina, cães com tais prerrogativas poderão desenvolver e manifestar comportamentos inadequados por não conseguirem satisfazer suas necessidades primárias ou instintivas. A caninização humana. Hã? Como assim? Assim como existe a humanização canina, existe também o que chamo de caninização humana. Você não ouviu errado. Caninização humana. Um processo de absoluta personificação canina que pode atingir dimensões inimagináveis. Nesse caso, não é difícil, por exemplo, ver tutores discutindo sobre a roupa, o prato ou o programa de TV prediletos de seus cães. Consequências da humanização canina. Dificuldade de socialização. Meu cão não aceita outros cães. Cães são animais de matilha e absolutamente sensoriais. Portanto, necessitam interagir com outros de sua espécie para responder aos seus instintos e exercitar seus sentidos. Quando humanizados por excesso de zelo ou medo dos tutores, quase sempre são impedidos de contatar com seus congêneres, o que os torna não sociáveis com os de sua espécie. Perda de identidade. Meu cão dorme na cama, adora ver TV na sua poltrona preferida e morre de ciúme de seus brinquedos. Hábitos criados a partir de padrões humanos também podem impedir que os cães manifestem seu comportamento natural. Enxergá-los como humanos os levará à perda de identidade e a desvios comportamentais. Meu cão é o filho que ainda não consegui ter. Nesses anos todos trabalhando com tutores de cães, ouvi inúmeras vezes tal afirmação. De fato, cães se assemelham a crianças humanas por seu comportamento infantilizado. Mas será que podem ocupar essa posição de modo a satisfazer plenamente os anseios de seus tutores? Desprezo às necessidades caninas. O que é bom para mim é bom para meu cão. Será mesmo? Cães possuem suas próprias necessidades físicas e mentais, entre elas, dieta própria da espécie, liberdade para interagir com seus congêneres, experimentar novos ambientes e situações e exercitar toda a sua sensorialidade, ou seja, buscar a origem dos cheiros, sons e tudo mais que atrair sua atenção para que se integrem à sociedade humana e desenvolvam um bom equilíbrio emocional. Certa vez, a tutora de uma cadelinha da raça Yorkshire me perguntou: Eu sou sua melhor amiga, eu a amo e dou tudo o que ela quer e precisa. Por que ainda assim ela me morde, urina na minha cama, odeia visitas, late o dia todo? Porque, ao contrário do que você imagina, ela ainda não conquistou de fato o que mais precisa: a liberdade de ser o que ela é. Enquanto você enxergá-la como uma criatura frágil, extremamente dependente, incapaz de interagir com tudo ao redor e superprotegê-la, ela não encontrará em você a referência que tanto precisa para integrar-se ao mundo. Acredite, sua cadela não morde, não urina na sua cama, não odeia visitas e não late o dia todo. Isso é o que você vê. Ela apenas está dizendo, ao seu modo, o quanto gostaria de viver como um cão para ser feliz. Com a boca no trombone! Laika era uma cadela com cerca de 2 anos de idade que vivia pelas ruas de Moscou, capital da antiga União Soviética.
ela se tornou a primeira criatura terrestre viva a orbitar a Terra na missão da Sputnik 2, que aconteceu em 3 de novembro de 1957. No entanto, ela sobreviveu apenas algumas horas depois de alcançar a órbita, devido a um superaquecimento da aeronave durante a decolagem. A NASA afirmou que falta de tempo e investimento, além de um projeto com falhas no controle, foram as razões da morte do animal. Por que Laika foi enviada para o espaço? Ainda de acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, o lançamento do primeiro foguete soviético, Sputnik 1, teve valor de propaganda suficiente para justificar a segunda fase do projeto, que levaria Laika a bordo. Se fosse bem-sucedida, a missão daria legitimidade para que a União Soviética levasse um homem ao espaço. Durante as décadas de 1950 e 1960, aquele país utilizou vários cães como seres substitutos em testes de voos suborbitais e orbitais, a fim de determinar a possibilidade do voo espacial humano. Na verdade, pelo menos 57 cães foram lançados ao espaço, e alguns deles fizeram mais de uma viagem. A maioria sobreviveu aos testes e os que morreram foram perdidos ou se tornaram vítimas de falhas técnicas. Se você acha isso terrível, então você precisa saber que os cães foram escolhidos porque os cientistas concluíram ser o animal que melhor suporta longos períodos de inatividade. Além disso, eram todos cães retirados das ruas, pois ao contrário dos cães habituados ao convívio doméstico, ainda segundo os cientistas, esses poderiam tolerar melhor os rigores e extremo estresse de um voo espacial. E mais, somente fêmeas foram eleitas por conta de seu temperamento e também porque os trajes para a coleta de urina e fezes foram equipados com um dispositivo especial projetado exclusivamente para elas. Como parte do treinamento, as cadelas eram mantidas confinadas em pequenas caixas por 15 a 20 dias, onde precisavam ficar paradas por longos períodos e usando roupas de astronautas. Quer mais, ainda foram colocadas em simuladores que agiam como um foguete durante o lançamento, além de centrífugas para simular a alta aceleração da aeronave durante o lançamento. Sua alimentação consistia numa geleia rica em proteínas, um alimento altamente fibroso e que ajudaria na excreção dos animais durante o longo tempo em repouso. Mais de 60% dos cães usados para ir ao espaço, segundo o reportado, sofreram de constipação intestinal e pedras na bexiga quando chegaram à base. A história de humanos e cães é mais antiga do que imaginamos. Infelizmente, registra episódios que evidenciam a vaidade e a eterna inquietação humana em busca do desconhecido, como se tudo o que está aqui em nosso planeta fosse de seu total conhecimento e estivesse sob absoluto controle e bem resolvido. Até estamos falando em colonizar Marte. Será que os bilhões de dólares gastos para mais essa empreitada e sem certeza de resultados positivos não poderiam ser utilizados em benefício do que já temos e não cuidamos? Eu aqui, na insignificância de meu lugar na Terra, continuo acreditando no coração do homem e do quanto os cães são capazes de torná-lo apenas bom. Alguns exemplos de antropomorfismo e erros de julgamento. Castração. Há tutores que afirmam com a mais absoluta convicção que os cães precisam cruzar ou ter filhotes antes de serem castrados, para que se sintam completos. Ao contrário, a castração impedirá a frustração sexual por eliminar a necessidade de sair em busca de fêmeas para acasalar. Machos castrados deixarão de estar sob os efeitos da testosterona, hormônio masculino responsável pelo comportamento sexual. Além disso, o procedimento diminuirá o risco de fugas, surgimento de doenças e brigas com outros machos. Nas fêmeas, nenhum estudo mostra seu desejo de reprodução e, além disso, seu instinto materno surge logo após o parto,
e não antes. Portanto, não entrarão em depressão porque não tiveram pelo menos uma ninhada. O procedimento ajudará a prevenir os incômodos do cio para os tutores, corrimento sanguinolento pela casa e machos no portão, além de doenças influenciadas pelos hormônios sexuais da cadela, tais como a piometra, que é uma grave infecção uterina, a síndrome da pseudogestação, também conhecida como pseudociese ou falsa gestação, tumores de mama, etc. Enfim, a castração de um cão deve ser vista como um procedimento que pode ter como finalidades cumprir uma obrigação legal, prevenir certas doenças ou ser a única solução para curar ou mesmo salvar o animal. Ouvi dizer que os cães engordam quando são castrados. Não é verdade. O que ocorre é que a castração contribui para que os cães se acalmem e, consequentemente, se tornem menos ativos, o que poderá conduzir ao ganho de peso. Nesse caso, basta que os tutores estejam atentos e ofereçam aos seus cães a quantidade de comida ideal e os estimulem à prática de exercícios físicos. Arrependimento. Depois da bronca, meu cão se esconde e logo em seguida vem lamber a minha mão. Ele sempre faz isso para pedir desculpas e mostrar que está arrependido. O arrependimento está inserido em princípios religiosos ou filosóficos humanos. Portanto, se o cão se esconder após ter feito algo que o tutor deixou claro que não foi de seu agrado, será para se livrar da repreensão e não para mostrar arrependimento. Além disso, os cães observam seus tutores o tempo todo e sabem definir seus humores e intenções por meio dos cheiros de suas emoções, entonações de voz e gestos. O fato de, nesse caso, o cão lamber a mão do tutor significa apenas a ratificação de sua vitória, e não um pedido de desculpas. E mais, no trecho da frase "ele sempre faz isso", fica evidente uma rotina de broncas e, consequentemente, a incapacidade do tutor de educar seu cão. Vingança. Todas as vezes que eu deixo meu cão sozinho, ele fica magoado e se vinga de mim. Urina pela casa toda e destrói tudo o que encontra. Há tutores que acreditam que seus cães urinam pela casa e destroem objetos durante sua ausência como uma forma de vingança. Errado. Essa ação indica apenas que o cão sofre de hiperapego e precisou recorrer a uma ou mais alternativas para ocupar a mente e aliviar a tensão. Ciúme. O que alguns tutores chamam de ciúme, eu chamo de frustração. Uma reação bastante comum em cães humanizados e que, portanto, tornaram-se dependentes e inseguros. Cães assim reagem negativamente à aproximação de qualquer pessoa que roube deles o privilégio de ser o centro das atenções. Puro hiperapego. Durante uma chamada de vídeo, uma tutora me perguntou: Todas as vezes que eu me sento no sofá, meu cão pula em meu colo e não deixa ninguém se aproximar. Ele é muito ciumento. Rosna, mostra os dentes e avança mesmo. Outro dia, mordeu meu marido. O que devo fazer para ele parar com isso? Primeiramente, pedi à tutora que se sentasse no sofá e assim que o cão, um exemplar da raça Shih Tzu com 3 anos, pulasse em seu colo, o ignorasse totalmente, sem deixar escapar qualquer emoção, o que para ela parecia ser bem difícil, considerando que não conseguia esconder certa satisfação com a manifestação de hiperapego de seu cão. Em seguida, eu orientei para que se levantasse calmamente, impelindo o cão a voltar para o chão, que caminhasse pela sala e voltasse a se sentar. Para sua surpresa, o cão permaneceu no chão e a tutora exclamou: "Não acredito." Depois solicitei que repetisse a ação, mas que dessa vez caminhasse em direção ao marido, o tomasse por uma das mãos e os dois se sentassem no sofá ao mesmo tempo. Nesse momento, o cão deitou-se junto aos pés do casal e lá permaneceu. "Como pode?" perguntou a tutora. "Atitude", respondi. "Apenas estamos ensinando ao cão o que é bem-vindo e o que não é, à maneira canina." E aí a tutora perguntou: "Mas ele nunca mais vai subir no meu colo?" Eu já esperava por essa pergunta. "Ele subirá somente quando você permitir", respondi. "Estale os dedos acima dos joelhos." Prontamente, o cão pulou no colo da tutora. Aquele foi um momento de enorme felicidade para ela. Em seguida, perguntei ao marido se ele gostaria de alisar o cão. "Acho que não", respondeu, ainda temendo ser mordido. Então pedi: "Apenas para terminar o exercício, estale os dedos."
Foi o que bastou para que o cão trocasse o colo da esposa pelo dele. É sério isso? Perguntou completamente congelado. A partir daí, o cão se rendeu. Sua clara submissão fez com que o tutor o alisasse quase sem perceber, dizendo: "Você não quer me morder mais, seu cara de pau?" E sorriu. Superproteção. Uma bola de neve. Quase que inevitavelmente, a humanização conduzirá os tutores à superproteção, impedindo que seus cães interajam com o mundo. Resultado: cães reativos a quase tudo, exatamente porque não tiveram a oportunidade de aprender como lidar com diferentes estímulos promovidos nos mais diversos ambientes e situações. Meu cão não gosta de estranhos. Quando as visitas chegam, eu tenho que prendê-lo. É fácil perceber a contradição que há nessa afirmação. Parece evidente que se o cão reage negativamente a pessoas que ele não conhece, bastaria apenas que tivesse convivido ou começasse a conviver com humanos para evitar o problema. Prendê-lo somente servirá para estimular ainda mais a sua aversão a estranhos. Não levo meu cão para passear porque ele não gosta de outros cães. Outra contradição. Muitas vezes, o tutor não percebe que ele mesmo pode estar contribuindo para o cão não gostar de seus congêneres. Como? Por excesso de zelo. Há tutores que temem que seus cães sejam atacados por outros cães durante os passeios, afastando-os do importante aprendizado de como interagir, agir e reagir com os de sua espécie. A superproteção poderá também impedir que o tutor considere a possibilidade de seu cão ter passado por uma experiência negativa durante a interação com outros cães ou pessoas, o que poderia ser corrigido, mas no momento o torna reativo. Queria ser igual ao meu cão. Não pensar se devo fazer. Apenas fazer. Alô? Sabe aquela do cachorro que... O que o cachorro guarda no congelador? Os congelados dele. O que o cachorro tem medo? De assombracão. O que aconteceu com o cachorro que roubou linguiça? Ele foi condenado. E o que ele aprendeu com isso? Que o crime não compensa, é claro. O que o cachorro faz com tanto osso? Ele coleciona. Mas como o cachorro sabe tantas palavras? É que ele leu Aurélio. Ah, tá. Dessa vez eu caprichei. Quer dizer, eu caprichei. Ah, que pena. Acabou o episódio. Mas tudo bem. Sexta-feira que vem tem mais. E no próximo episódio de Descubra Seu Cão. O lobo e o cão. A domesticação. A seleção das raças. E muito mais. Até lá! Bora pra casa, molecada. Acabou o episódio. Bora, vamos. Vamos. Vambora. Vamos. Bora pra casa, molecada.